padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. Desejo de coração que este nosso encontro iluminado pela Palavra Santa de Deus fecunde o nosso caminho nesse tempo da Quaresma e todos nós possamos nos fortalecer na convicção de que precisamos nos converter, celebrando hoje com alegria a primeira sexta-feira do mês, renovando em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus e a primeira sexta-feira deste tempo da Quaresma. Seja um dia de muita oração, lembrando que a oração, como nos diz uma das homilias do século IV, a oração, diálogo com Deus é um bem incomparável, porque nos põe em comunhão íntima com Deus. Assim como os olhos do corpo são iluminados quando recebem a luz, a alma que se eleva para Deus é iluminada por sua luz inefável. A oração não é só uma atitude exterior, mas que provém do coração e não se limita a ocasiões ou horas determinadas, devendo prolongar-se dia e noite, sem interrupção. Isto é, colocar o coração sempre em sintonia com o coração de Deus, enquanto vamos e voltamos, fazemos ou repousamos. Não devemos orientar o pensamento para Deus apenas quando nos aplicamos a uma oração formal, também no meio das mais variadas tarefas, como o cuidado dos pobres, as obras úteis de misericórdia ou quaisquer outros serviços ao próximo. É preciso conservar sempre vivos o desejo e a lembrança de Deus. E assim todas as nossas obras, temperadas com o sal do amor de Deus, se tornarão um alimento dulcíssimo para o Senhor do Universo. Podemos, entretanto, gozar continuamente em nossa vida do bem que resulta da oração, se lhe dedicarmos todo o tempo que nos for possível. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Amado irmão, amada irmã, na conversão que buscamos, tocando questões morais, éticas, é preciso também, na conversão, olhar bem qual é a mentalidade que temos. O que preside o nosso modo de compreender a vida e de conduzi-la é determinante, pois muitas vezes o modo como compreendemos nos leva a opções, a posturas, atitudes e condutas na contramão daquilo que de fato é esperado de quem é filho e filha de Deus, discípulo e discípula de Jesus. Aqui é interessante que os discípulos de João se aproximam de Jesus para perguntar: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Ora, não se pratica jejum por se praticar, como um modo de se impor um peso. O jejum que temos que praticar é exatamente como correção educativa, como dinâmica pedagógica para nos fazer melhores. Por isso é preciso perceber o dia, a hora, o momento, exatamente para não perdermos a sintonia com a força da verdade e do amor. Por isso Jesus lhes responde: por acaso os amigos do noivo podem estar no luto enquanto o noivo está com eles? Os discípulos de Jesus tinham a sua presença. É uma nova aliança, é uma presença amorosa. Não é hora de jejuar. Por isso é preciso aprender a compreender o que é, em que momento que é. Por isso Jesus diz a eles: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Jejuar exatamente para nos fazer capazes de compreender melhor. Jejuar como excelência na busca daquilo que nos faz capazes de ser o que devemos ser. Jejum e oração, precisamos luz na nossa alma para conhecermos verdadeiramente a Deus. E a oração, ajudada pelo jejum,
é mediador entre Deus e nossos corações. Pela oração, a alma de todos nós se eleva até os céus e une-se ao Senhor num abraço inefável. Como uma criança que chorando chama sua mãe, a alma deseja o leito divino, exprime seus próprios desejos e recebe dons superiores a tudo que é natural e visível. Vamos dedicar tempo à oração. Vamos suplicar, não apenas pelos interesses ou apenas pelas necessidades nossas. Oremos para que o nosso coração viva a intimidade profunda com Deus e assim, íntimos de Deus, nós tenhamos a sabedoria para conduzir a nossa vida na direção do amor. Supliquemos essa graça. Esta é uma graça de verdadeira conversão. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Mãe da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e o coração de cada um de nós nesse tempo da Quaresma. Nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira